Olá, muito bom dia para você que começa a acompanhar a partir de agora mais uma transmissão da TV Folha Regional, em uma edição do programa Entrevista da Semana, desta segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Programa Entrevista da Semana, que é transmitido através do portal adamantinanet.com.br. Também estamos ao vivo nas nossas redes sociais, tanto o Instagram e o Facebook. Se você chegou agora, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa então mais esta edição do programa Entrevista da Semana, que tem os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Cabo Net. E para participar hoje da edição do programa Entrevista da Semana, está aqui o presidente da Câmara Municipal de Adamantina, Paulo Cervelheira. Nós vamos falar a respeito do trabalho do Paulo à frente do Legislativo de Adamantina e também do trabalho da Câmara Municipal nos primeiros 6 meses do ano, e ainda vamos falar também a respeito da votação do segundo referendo, indicando os candidatos a assumirem os cargos de reitor e vice-reitor da Unify. Se você começou a acompanhar, este é o programa Entrevista da Semana. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite da TV Folha Regional e estar aqui nos nossos estúdios. Ricardo, bom dia. Eu agradeço imensamente o convite para poder participar aqui. É sempre um prazer. Bom dia também à equipe, aqui as pessoas nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Folha Regional. É importante a transparência, é importante divulgar o trabalho, divulgar o que está acontecendo na Câmara Municipal, como que tem sido a nossa participação na administração, enfim, em todos os setores. Estamos aqui à disposição, Ricardo. E Paulo, vamos começar então falando a respeito do seu trabalho à frente da Câmara. Completamos aí os primeiros 6 meses de presidência de Paulo Cervelheira. Como que você avalia que foi esses primeiros meses aí à frente do Legislativo? Eu avalio de forma positiva, Ricardo, porque assim, quando eu me propus, o Partido Verde, na verdade, propôs disputar a presidência da Câmara, a nossa proposta principal qual que era? De ser uma presidência, de estar ali ocupando essa função, uma forma conciliadora, de fazer uma ponte, de conciliar bastante o executivo com o legislativo, né? E eu acredito que assim, analisando esses 6 meses, eu acho que tem sido um bom trabalho, porque nós temos muito diálogo mesmo com o executivo, com relação aos projetos que vêm para a Câmara. Muitas vezes a gente ajuda também com ideias. Então assim, acho que a importância de trabalhar em unidade, né? Temos ideias diferentes muitas vezes, mas sempre voltado para o bem comum. Com os vereadores também, você sabe que a nossa Câmara é multipartidária, tem 4 partidos, né? PV, Podemos, PL e DEM. E eu acho que tenho conseguido também nesse sentido, graças à colaboração de todos os vereadores, né? E a equipe da Câmara, de fazer um trabalho uniforme, né? Uniforme, todos buscando trabalhar para o bem comum. Todos os partidos, ali na Câmara não há partidarismo, o nosso único partido mesmo é a Adamantina. Isso está ficando bem evidente para a população. E Paulo, ainda falando a respeito do seu trabalho, você falou sobre a presidência da Câmara. E com relação a conquistas, o que você gostaria e poderia destacar das conquistas suas junto ao PV para a Adamantina nesse primeiro semestre de 2021? Então, nesse primeiro semestre, assim, graças ao apoio dos nossos deputados, né, do Henrico Mizazo, que é deputado federal do PV, o Reinaldo Augusto, de janeiro até agora, em termos de conquistas, né, já chegou para a Santa Casa R$800 mil, que isso é um trabalho desde o outro mandato, mas se concretizou esse ano. Já chegou esse ano para a Santa Casa R$800 mil, que vai complementar com mais 1.280.000 da Unify para a reforma e ampliação do pronto-socorro. Então esses R$800 mil do Reinaldo era a princípio para a reforma do pronto-socorro. A Unify veio e colocou mais 1.280.000 para ampliar. Então ele começou as obras lá agora. Então essa é uma conquista. Posteriormente também, o Reinaldo mandou para a Adamantina juntamente com o Henrico, se não me engano, no mês de abril, R$250 mil para custeio da saúde também. E agora, recentemente, acho que está com uns 15 dias, se não me engano, graças também ao trabalho dos dois, no Ministério da Saúde, a Adamantina recebeu 3.000 testes rápidos do Covid, aquele teste suave do cotonete, né? Já foi entregue aqui nas mãos do secretário de Saúde, Gustavo, e do prefeito, um trabalho meu e da Norico, junto com o PV, aos deputados, né, falando da importância, da necessidade da Adamantina. Estava sem testes, a gente sabe que estava fazendo teste, mas estava indo para Prudente, demora 72 horas, então é difícil. E agora esses 3.000 testes vieram em boa hora. O Gustavo já relatou que ele repassou, acho que 800 para a Santa Casa, para fazer testagem dos funcionários,
mais 600 para o Parque Nosso Lar e mais alguns que vão agora para o Lar dos Velhos também. Então, basicamente é isso, em termos de conquista, esses primeiros 6 meses, já são 1.250.000. Lembrando, Ricardo, que esses testes Covid, a gente sabe, tem informações que o custo dele médio de mercado é R$ 94,00 um teste. São 3 mil, então são quase R$300 mil também. Somando-se esse 1.050.000, a gente pode colocar em 1.300.000, que já foram em 6 meses conquistados. Ótimo. E Paulo, como presidente da Câmara, esta é uma pergunta que a gente costuma fazer para todos os vereadores, porque convive com relação a um relacionamento com o Executivo. Você, como presidente, como que você avalia o relacionamento do Executivo com o Legislativo? Eu avalio de forma positiva, Ricardo, sabe? A gente, assim, graças ali também à equipe do Executivo, né? O pessoal ali do jurídico deles, gabinete e tal, a gente se fala bastante com relação a projetos. Todos os projetos que são enviados à Câmara, nunca fica uma dúvida, a gente sempre conversa uma conversa bem franca, né? Pessoas que nos colaboram também, então a gente vê assim, é uma via de mão dupla, né? O Executivo manda para a Câmara, os projetos precisam ser aprovados, e a Câmara também, para aprovar com segurança, também tira suas dúvidas. Nós temos nossa equipe também, óbvio, tem um jurídico nosso, lá o Cuca, tem o Bressan, mas existe sintonia sim, né? Eu falo por mim, enquanto presidente, também enquanto vereador, nas minhas solicitações, nas minhas indicações, né, para a cidade, com relação a serviço que a gente pede, enfim. Algumas ainda não somos atendidos, mas somos ouvidos sempre, né? Os secretários nos ouvem, nos atendem, nos acompanham, muitas vezes a gente precisa ir para algum bairro, o secretário vem com a gente. Então, assim, existe um bom relacionamento sim com o Executivo. Muito bem, se você começou a acompanhar a partir de agora, este é o programa Entrevista da Semana desta segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, e está aqui no estúdio da TV Folha Regional o presidente da Câmara Municipal de Adamantina, Paulo Cervelheira. Nós já falamos nesta primeira parte a respeito do trabalho do Paulo na presidência da Câmara, também do trabalho dos vereadores e ainda ele avaliou o relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo à TV Folha Regional. E vamos com um vídeo trazendo os destaques do portal adamantinanet.com.br com o repórter Diego Fernandes. Com você, Diego. Olá, bom dia, Ricardo. Bom dia para você que acompanha o programa Entrevista da Semana. Nós falamos aqui da Avenida da Saudade, Parque dos Pioneiros, em Adamantina, para trazer os principais destaques do portal adamantinanet.com.br. Covid-19. Durante os 30 dias de junho, Adamantina registrou 646 novos casos, 614 curados e 27 óbitos. Câmara vota hoje o referendo com novos nomes indicados pelo prefeito para a reitoria da Unify. Coluna Reviver Adamantina, que retrata a história da Cidade Jóia. No setor policial, homem é preso pela Polícia Militar após furto de farmácia e restaurante em Adamantina. Também Polícia Rodoviária Federal apreende carga com mais de 2 toneladas de maconha. Estas e outras notícias você pode acompanhar logo após o programa Entrevista da Semana no portal adamantinanet.com.br, o portal de notícias da Cidade Jóia. Então esses foram os destaques do portal adamantinanet.com.br e se você quer ficar muito bem informado do que acontece na Cidade Jóia, você então acessa adamantinanet.com.br. E está aqui hoje para participar do programa Entrevista da Semana o presidente da Câmara Municipal de Adamantina, Paulo Cervelheira. E lembrando que a entrevista foi antecipada, normalmente o horário do programa Entrevista da Semana é às 11h30, horário de início. No entanto, hoje, excepcionalmente, nós começamos às 11 horas, justamente porque o Paulo tem, junto com os outros vereadores da Câmara de Adamantina, às 12 horas, uma sabatina com os candidatos indicados pelo prefeito Márcio Cardim para o segundo referendo, os candidatos que estão aí pleiteando assumir a reitoria da Unify. Então, a partir das 12 horas, os vereadores de Adamantina estarão fazendo uma sabatina para conhecer tanto as propostas, as ideias destes candidatos, que é a professora doutora Marcele e também o professor doutor Fábio Boteon. Eles estarão na Câmara junto com os vereadores. E aproveitando o gancho então, Paulo,
vamos falar a respeito da votação desse segundo referendo. Lembrando um pouco, eu abro espaço para que você também dê a justificativa que foi dita na votação, lembrando que o primeiro referendo que foi votado na última sessão, dia 21 de junho, foi rejeitado, foram rejeitados os nomes dos indicados pelo prefeito por 5 votos a 4. E o Paulo, como presidente da Câmara, ele precisou dar o voto de Minerva, já que estava empatada a votação em 4 a 4. Gostaria que você inicialmente, mais uma vez, para quem não acompanhou a sessão, que você embasasse o seu voto naquela oportunidade e depois nós vamos falar a respeito desse segundo referendo. Então, eu como presidente da Câmara, como é sabido, eu não voto, né? Nos projetos a gente não vota, somente se houver empate, né? E outras situações, alguns projetos também que a gente acaba votando, como o título de cidadão, por exemplo, eu voto. Mas nessa situação específica do referendo, né, ficou empatado 4 votos a favor e 4 votos contra. E eu votei também contra a chapa que tinha sido apresentada para ser referendada. A minha justificativa, que na verdade, até depois do próprio PV Adamantina fez uma nota de esclarecimento, porque a vereadora Norico, que é do meu partido, votou de um jeito e eu votei diferente, Sim, né? sim. E nós somos livres para votar independente de partido. Nós nos reunimos várias vezes, o PV se reuniu com a nossa executiva, com pessoas técnicas também para o assunto, para nós entendermos o processo da votação do Conselho Universitário, que tinha votado 12 votos na primeira chapa, 6 na segunda que foi indicada para referendar e 5 dessa que vai ser referendada hoje. Então me posicionei a favor do Conselho Universitário. Eu entendo também, assim o PV entendeu, que as instituições devem ser respeitadas, assim como a Câmara Municipal é uma instituição e ela tem um poder independente de trabalhar, o Executivo é independente, o Judiciário é independente, as instituições no todo. Então a Unify é uma instituição, uma autarquia municipal. Dentro dessa autarquia existe um órgão que se chama Conselho Universitário, o CONSUL, e ele delibera. Ele é um órgão deliberativo, um órgão não só consultivo, né? É um órgão que norteia, inclusive, as decisões do próprio reitor. Então, se ele entendeu que a chapa do professor Alexandre e do professor Wendel era um projeto mais bem elaborado, mais execuível, mais aplicável, e teve 12 votos, né, contra 6 votos do segundo nome, né, do professor Wagner e do professor Albanir, que foram referendados naquele dia, sim, eu entendi, então, que o conselho da FAI, que é formado por professores, alunos, funcionários e pessoas da sociedade civil também, e a maioria dessas pessoas votou em 12 votos nessa primeira chapa, eu entendo que eu devo respeitar a instituição e o conselho, que é técnico. Então, me posicionei a favor do conselho e votei desempatando contra os nomes a serem referendados. E se você não acompanhou este assunto que a gente estava conversando, é um dos assuntos que tem sido mais repercutidos dos últimos meses em Adamantina, e o Paulo inclusive destacou de maneira positiva a participação e o envolvimento, o interesse da população adamantinense em querer saber a respeito deste assunto. Na noite de hoje, a partir das 20 horas da sessão, Paulo? Das 18. A partir das 18 horas teremos a sessão ordinária da Câmara Municipal de Adamantina, onde será votado o segundo referendo enviado pelo prefeito Márcio Cardim. Ele enviou mais 2 nomes para que sejam referendados pela Câmara ou não, para assumirem a Unify. Lembrando que os nomes são da professora doutora Marcele Moço Silva, para o cargo de reitora, e do professor Fábio Boteon, para o cargo de vice-reitor. O professor Fábio Boteon era o vice-reitor do professor Dr. Paulo Sérgio da Silva, cujo mandato terminou no último dia 30 de junho. E a Unify, desde o dia 1º de julho, está sem a reitoria. E agora falando a respeito dessa votação do referendo de hoje, um dos assuntos que todo mundo pondera é a questão dessa chapa número 3, a terceira chapa, enfim, não ter apresentado o projeto de gestão da Unify. Isso é um fator, pelo que você tem estudado, é um fator que já descredencia eles a pleitearem a reitoria, Paulo? Não, oficialmente não descredencia, porque né, no estatuto, no regimento interno da FAI, quando se fala em as eleições de reitor e vice-reitor, não é algo assim, uma prerrogativa que a dupla tem que apresentar no projeto, senão não pode ser
votada. Não é. O conselho, lógico, pede, é muito melhor que a dupla, né, que a chapa apresente um projeto de gestão, de plano de trabalho, com referência a todos os assuntos internos da Unify e inclusive externos, as ações das extensões e pesquisas, né, para que o conselho possa avaliar as ideias daquela dupla. O fato da dupla doutora Marcele e doutor Botel não ter um projeto protocolado não os descredencia oficialmente. Sim. Mas é óbvio que para nós também, para referendarmos, inclusive essa sabatina que daqui a pouco iremos fazer com eles às 12 horas, é importante, porque nós poderemos perguntar todos os vereadores ali pessoalmente a eles sobre as ideias deles de plano de gestão, de trabalho, o que pensam, como vão atuar, em vários sentidos. Mas não descredencia oficialmente, Ricardo, é tranquilo, eles podem concorrer sim. E Paulo, no ofício que foi enviado pelo prefeito, evidente que como eles não apresentaram o projeto de gestão, não foi junto o projeto de gestão. Normalmente teria que ir do professor Wagner, chegou com o projeto de gestão e com o currículo, isso? Sim, chega o currículo Lattes, né, que fala, e o plano de gestão também. O projeto também chega anexo ao ofício para que os vereadores possam ter acesso, né, e ver as ideias. E nessa ocasião, então, só foi o ofício enviado pelo prefeito, indicando os dois nomes. Os dois nomes. E com relação à sabatina, o que será abordado? O que vocês pretendem, além da falta do projeto de gestão, mas o que mais vocês pretendem saber dos candidatos a reitor e vice da Unify? A primeira pergunta que se faz, Ricardo, eu acho que ali alguns vereadores já estão com isso na cabeça, né? A primeira coisa, perguntar se eles têm intenção, realmente tinham intenção anterior já a disputarem mesmo, né? E se referendários forem, pretendem realmente assumir a função, né? E com relação à FAI, com relação aos projetos que tem hoje na FAI, o projeto sobre medicina, né? Internato Adamantina, sobre coordenações da FAI, sobre cargos que eram ocupados e cargos que se eles virem a ser referendados, pretendem reaproveitar nomes, enfim, se tem intenção nos cursos que estão mais parados, como eles vão trabalhar para captar alunos, né? Recaptar alunos que se evadiram da FAI, porque a gente sabe que existe uma evasão grande também, né? Até por causa da pandemia, da crise econômica. Mas enfim, qual a estratégia de marketing, enfim, tudo que refere-se à Unify, né? Como um todo, desde os planos pedagógicos, os projetos de marketing para recuperar alunos, trazer novos alunos, as pesquisas e intenções e o fato deles dois, se eles realmente querem assumir esse cargo, se é vontade própria deles. Certo, você se começou a acompanhar agora o programa Entrevista da Semana, está aqui no estúdio da TV Folha Regional hoje, o presidente da Câmara de Adamantina, Paulo Cervelheira. Nós falamos já a respeito do trabalho da Câmara nos primeiros 6 meses do ano e agora estamos falando a respeito da votação do segundo referendo para indicação dos nomes para ocupar os cargos de reitor, reitora no caso, e vice-reitor da Unify. E Paulo, a Unify está sem direção ou sem reitoria desde o dia 1º. Hoje tem a votação do segundo referendo. Em não sendo aprovado, suponhamos assim, em não sendo aprovado, você não acredita que a Câmara pode ser responsabilizada por esse fato da FAI continuar sem reitor? Eu creio que não, Ricardo, porque, inclusive, conversando com o nosso jurídico hoje, a lista tríplice ainda é vigente. Né? O Conselho Universitário elegeu uma lista tríplice, então o prefeito mandou o primeiro nome que ele indicou, chapa do Dr. Wagner Albanir, não foi referendado. O regimento vai falar o quê? Então, sendo assim, ele manda um segundo nome. Né? A gente sabe que antes de mandar o segundo nome, o prefeito tentou, de forma judicial, né, recorrer à nossa decisão, tentando anular a votação da Câmara, e conseguiu uma liminar para poder nomear os que ele queria, né? O Wagner e o Albanir. O nosso juiz negou as liminares, negou a anulação da votação. Então ela está vigente a nossa votação. A Câmara, nesse sentido, é soberana para fazer essa votação. A lei, que é de 2017, vai falar que a eleição do reitor e vice-reitor da Unify, ela é uma votação do Conselho, uma indicação do prefeito e o ad referendo da Câmara. Então ele depende do referendo da Câmara. Então, vamos a hipótese de hoje não ser referendados os nomes Marcelo e Boteon. Qual é o próximo passo do prefeito? Amanhã a Câmara se posiciona para o prefeito, o nome não foi, se não for óbvio, né? Referendado e pede-se que ele mande o terceiro nome, porque existe ainda o terceiro nome. Entendeu? Então não tem como a Câmara ser responsabilizada por esse ato, porque não é culpa da Câmara a FAI estar sem direção.
certo? Então, essa possibilidade não existe. Certo, e a sessão hoje começa às 18 horas, como o Paulo informou, e será votado então esse segundo referendo para os cargos de reitora no caso, a professora doutora Marcele, e vice-reitor, professor Fábio Boteon. Paulo, e qual é a expectativa? Você falou a respeito da participação e do interesse da população. Como você tem visto da população estar se manifestando dessa forma com relação a uma decisão relativa à Unify? Desde quando começou o processo, né, da votação dos nomes, a gente vê a própria comunidade acadêmica se envolvendo bastante, opinando, falando, as redes sociais estão aí, né, todo mundo está vendo. E óbvio que a gente sabe que é a prerrogativa do prefeito indicar qualquer um dos 3 nomes, né, mas quando ele indicou o segundo nome foi uma surpresa para a comunidade como um todo, e a partir daí começam os questionamentos, né? E a gente percebe, Ricardo, assim, que a grande maioria da população, mesmo a população acadêmica, que entende da coisa, que participou até do processo aqui do Conselho, que vive de perto, se posicionando de forma surpresa, né? E a população que é leiga, né? A população como um todo, mas já foi se inteirando, né? Os vereadores falando, se eu não me engano, acho que o Alcio Siqueira fez um vídeo explicando como é o processo. Sim. Então todo mundo começou a entender melhor esse rito de eleição do reitor e vice-reitor. E as pessoas têm se posicionado também favorável ao Conselho Universitário. A gente tem visto isso, Ricardo. A grande maioria da população que está participando ativamente e acompanhando se posiciona quase que sempre, em maioria esmagadora, a favor também do Conselho, que o prefeito deveria respeitar o Conselho. Legal. E Paulo, algumas pessoas estão se manifestando através das redes sociais, parabenizando pela entrevista e por você estar esclarecendo exatamente no dia que será feita a votação do referendo, essa questão de todo esse processo. Tatiane Ferrari, também o Cacá Haddad, Marcos Lama, o Evandro Baldo, todos eles parabenizando por você estar esclarecendo este assunto. E terminado o assunto relacionado ao referendo, tendo em vista que agora aguardar a sabatina que será feita a partir das 12 horas pelos vereadores de Adamantina com os candidatos, os indicados aos cargos de reitor e vice. Vamos falar então, Paulo, que você faça uma avaliação do trabalho da administração Márcio Cardim nesses primeiros 6 meses do novo mandato da administração. Eu avalio positivo, Ricardo, a gestão Márcio Cardim nesse 2021. A gente já acompanha na cidade, né? A cidade está tendo muitas obras, a gente vê o recap sendo feito, agora eles estão indo mais para as áreas das vilas, dos bairros, né, mais afastados, que estavam um pouco esquecidos com relação ao asfalto, por exemplo. Alguns bairros que sofriam alagamento já estão sendo, de certa forma, recuperados. Ainda tem muitos pontos. O alagamento é um problema crítico da Adamantina que muitas pessoas ainda sofrem, né? Mas a gente está ali também lutando e tentando conseguir, junto ao executivo, que se resolva. A gente percebe, né, ali o Pioneiros, enfim. Muitas coisas têm sido feitas de forma positiva. A gente vê a saúde também, como tem sido tratada. Falta muita coisa? Óbvio que falta a saúde adamantina. Mas nós vemos assim, não tem como negar a evolução da saúde adamantina. Sim. Isso é fato. Sim. E eu creio que nem agora, semana passada, eu pude participar lá, a formatura da primeira turma de medicina da Adamantina. Olha que coisa boa. Então agora a cada ano são mais 50, 60 médicos se formando. É óbvio que desses 50, 60, alguns vão ficar na cidade. Então nós vamos passar a ter mais médicos também aqui atuando. A nossa Santa Casa, que está sendo estruturada, muito bem estruturada, vai atrair mais médicos. Enfim, tem um contexto positivo, sim, a administração. Eu vejo, tem falhas, óbvio que tem falhas, né? Que tem que ser consertadas, e o legislativo está ali tentando ajudar o executivo a isso, a observar onde tem os pontos negativos, onde estão as falhas, para que a gente possa junto resolver. Mas eu avalio de forma positiva. Legal, e também estão acompanhando e parabenizando o Toninho Sonobon, sim, falando bem da sua participação na entrevista, o Dr. Hélio Vieira Malheiro Júnior e também o vereador Alcio Siqueira acompanhando a entrevista, que ele também participará daqui a pouco da sabatina. Sim. Para finalizarmos então, Paulo, eu gostaria que você dissesse se já tem algum projeto, alguma melhoria ou conquista que você pretende buscar no segundo semestre deste ano. Nós já começamos aí o primeiro mês desse segundo semestre de 2021. Você pretende buscar em termos de conquista ou melhoria para o município de Adamantina?
Olha, e eu só queria frisar, quando eu disse das conquistas do primeiro semestre, eu esqueci de citar também que nós conquistamos, juntamente com o Henrico Mizazzi, acho que foi no mês de março, 5 respiradores também para a UTI Adamantina para o Covid. Conseguimos 5 respiradores também. Para o segundo semestre agora, a gente está trabalhando sempre muito em volta da saúde, né? Então, eu trabalho muito em parceria com a vereadora Norico. A gente tem feito um trabalho bacana com relação a isso daí. Estamos cobrando mais médicos. A Norico tem um projeto muito bacana, que ela está lutando muito para tentar conseguir para a Adamantina, quem sabe no futuro próximo, uma ala de quimioterapia. Eu estou empenhado com ela nesse sentido. Sim. Então, assim, projeto específico, olha, eu vou trabalhar nisso, não tem uma fala, fazer isso, não. Mas eu vou trabalhar sempre pela melhoria da saúde, porque a gente percebe assim, que a Adamantina ainda, o que a população mais nos cobra, Ricardo, é a saúde e geração de empregos. Geração de empregos também é importante. E nós estamos empenhados, né, junto com o Reinaldo Augusto, que luta pela saúde, pela desenvolvimento regional da nossa região aqui, sim, com empresas para a cidade, estamos lutando por tudo isso daí. Então, Paulo, muito obrigado por mais uma vez aceitar o convite. Deixo o espaço aberto para que você passe as suas considerações finais. Bom, primeiramente agradecer, Ricardo, e toda a equipe aqui do Folha Regional. É sempre muito bom estar aqui, prazeroso mesmo, a gente sente muita vontade. E dizer à população que nos acompanha que confie na Câmara. A Câmara está ali aberta, a Câmara Municipal é a casa do povo. Quem precisar, nos procure, nos ligue, os nossos telefones estão disponíveis para todo mundo, todos os vereadores estão acessíveis. Qualquer coisa em relação ao seu bairro, com relação à cidade, à Unify, à Santa Casa, enfim, ideias são sempre muito bem-vindas, projetos que talvez um bairro tenha, procure a Câmara, nos procure e confie que a Câmara realmente está trabalhando com relação ao bem comum em prol da Adamantina. Essas são as minhas considerações, agradeço a todo mundo, uma boa tarde, que Deus os abençoe. Amém. E para você que acompanhou mais esta edição do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional no portal adamantinanet.com.br, ouviu as explicações, ouviu as informações do presidente da Câmara Municipal de Adamantina, Paulo Cervelheira, que participou ao vivo aqui no estúdio da TV Folha Regional. E o programa Entrevista da Semana, que tem os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Cabonet, nesta manhã de segunda-feira, dia 5 de julho. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, não só através da TV Folha Regional, no portal adamantinanet.com.br e também nas nossas redes sociais, tanto o Facebook do Adamantina Net e também o Instagram do Adamantina Net. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até aqui e eu te espero numa próxima edição do programa Entrevista da Semana. Até lá! A Rede 7 Supermercados oferece também produtos de qualidade em frutas, verduras e legumes para a mesa dos adamantinenses e clientes em toda a região. Com produtos sempre fresquinhos, o 7 se diferencia pelos preços e diversidade oferecidos no setor. Atendimento de qualidade também é marca registrada do maior e melhor supermercado de Adamantina. Aberto diariamente até às 22 horas, o Rede 7 Supermercados oferece também praticidade aos seus clientes. Venha você também para a Rede 7 Supermercados e desfrute do melhor em hortifruti, levando saúde para a mesa da sua família.